Criminoso rouba carro na Asa Sul e na fuga. Atropela e mata um ciclista no trânsito. Ô, Kátia, eu soube que a família simplesmente está em choque. Ninguém acredita no que aconteceu. Malta, a família está desesperada. A cena da mãe falando, narrando sobre a morte do filho é de cortar o coração. Ela até falou para mim, conversei com ela mais cedo, e ela disse, por favor, me conta que meu filho está vivo no hospital. Nós entrevistamos essa mãe muito abalada, que disse que o filho era um homem excelente, trabalhador, cuidava dela e agora a vida dessa família está completamente despedaçada. Daqui a pouquinho a gente vai com as informações com a repórter Kátia Gomes e também com a polícia ao vivo. A delegada Jane Kleber já está posicionada para trazer para a gente as informações da parte da investigação policial. E mais, homem é preso por extorquir estrangeiros que queriam trabalhar. Ô, Tatuzinho, a pessoa quer acordar cedo, ganhar o pão honestamente, mas tem gente que não deixa, quer atrapalhar isso. Ô, Malta, sabe o que é o curioso dessa história? É que era um colombiano extorquindo um colombiano que tinha vindo aqui para Brasília, para o Distrito Federal, Planaltina, Sobradinho para trabalhar, e esse próprio conterrâneo estava extorquindo primeiro R$500, depois R$200 por semana, para que esse colombiano, essa vítima, pudesse exercer o trabalho de motorista, entregando comida ali na região de Planaltina, Sobradinho. Mas só que a polícia acabou com tudo isso, prendendo um desses criminosos, porque acredita ser uma quadrilha, viu, Malta? A gente já fala contigo, Tatu, obrigado. Reviravolta no caso da médica que morreu em 2020. Sabrina Nominato foi encontrada morta, acreditava-se, por suicídio. Mas um laudo criminal particular contratado pela família aponta para feminicídio. Resquícios de DNA de um possível agressor foram encontrados debaixo das unhas da médica. E o sumiço de uma cachorrinha no Paranoá que virou caso de polícia. Vitória Mello. Joyce ficou desconfiada e encaminhou a conversa para o WhatsApp da delegacia do Paranoá. Com os dados do homem em mãos, os agentes descobriram que ele era morador do Paranoá Parque e foram até o endereço. No local, os policiais encontraram a Pandora e muito mais. O que mais os policiais encontraram, a gente descobre já já. Inclusive, vai ser o tema da nossa enquete ao vivo. Eu quero te perguntar se você acha certo cobrar recompensa para devolver um pet que sumiu. Daqui a pouquinho você participa com a gente, tá? Fim de semana chegou e no CCBB a dica é conferir os filmes com as trilhas sonoras mais icônicas do cinema. É a mostra sonora John Williams. Os títulos ficam em cartaz até o início de março e para entrar é de graça. Parede falsa que simulava uma biblioteca cai durante sessão online na casa de um desembargador. A tapadeira imitava uma estante cheia de livros, mas era fake. Como evitar as gafes no mundo digital e no home office, nos cursos à distância também? Olha só, com a Omicron, muitas empresas e órgãos públicos retomaram o teletrabalho, sem falar naqueles que já tinham decidido, pelo modelo à distância, mesmo quando a pandemia acabar. Acompanhe as nossas dicas para você não passar vergonha na hora que estiver no Zoom, na reunião online, trabalhando de casa. Roubou um carro, fugiu e na fuga atropelou e matou um ciclista. Para piorar, saiu sem prestar socorro. Esse foi o rastro de destruição, o estrago deixado por um ladrão ontem à noite na Estrutural. A história começou aqui na Asa Sul, terminou lá na Estrutural com o saldo de uma pessoa morta. A vítima, Joelson Fernandes dos Santos, tinha 38 anos de idade, era um ciclista reconhecido pelos troféus que acumulava. E esse homem teve a vida interrompida e uma família vítima de uma tragédia, de um luto, e tudo isso causado por um criminoso que cumpria pena em regime semiaberto, mas que estava nas ruas aprontando. E que agora foi preso de novo, que dessa vez não tem semiaberto para ele. A Kátia Gomes está na delegacia que investiga esse caso e tem as informações pra gente. Ô Kátia, eu tô aqui... Me arrepio quando vejo a cena que você já trouxe para a nossa equipe, que a gente já vai mostrar para os telespectadores, que é dessa mãe te recebendo na porta da casa dela e te perguntando se você chegava lá para contar para ela que o filho dela estava vivo. Exatamente, Malta, foi uma cena muito triste, um momento ali que não teve como não se emocionar, porque ela perguntou, me diz que você veio avisar que meu filho está vivo no hospital.
E, infelizmente, eu não tinha como dar essa notícia para essa mãe, né? Ela, inclusive, contou que o filho pratica, né, o ciclismo, ele gosta de andar de bicicleta e ele faz isso todos os dias, que é comum ele andar ali pela estrutural, né? E que ela já tinha muito medo de qualquer acidente. Só que o que deixa ela mais revoltada é que esse acidente que tirou a vida do filho foi causado por um criminoso, né? Ontem de manhã, por volta das 6 horas da manhã, uma médica, ela chegava no Hospital Naval, onde ela trabalha como médica, né? Ali nesse Hospital Naval que fica na Asa Sul, e ela foi abordada por um criminoso que levou o carro dela. À tarde, esse veículo roubado se envolveu num acidente. Só que quem estava dirigindo já era outra pessoa, né? Que é o Genival da Silva, de 47 anos, que foi responsável por matar o Joelson Fernandes, que é o ciclista. Desse acidente, além dele ter atropelado e matado o Joelson, ele ainda bateu em 2 veículos, deixando outras 2 pessoas feridas. Depois dessa ocorrência, a polícia descobriu que esse homem estava cumprindo o regime semiaberto e já tinha sido preso por diversos outros crimes. Já tinha cometido 2 homicídios, 2 tentativas de homicídio e diversos roubos. Ou seja, um homem muito violento, um homem criminoso que estava solto nas ruas e acabou tirando a vida de um homem inocente e deixando uma família inteira devastada. A vítima, né, o ciclista que foi atropelado, tinha apenas 38 anos. A mãe dele disse que ele trabalhava como vigilante, que ele cuidava dela, que era um filho muito atencioso, já tinha participado de diversas competições de ciclismo, que a vida dele inteira era a bicicleta. Ele amava o que ele fazia e, infelizmente, Malta, ele perdeu a vida em cima de uma bicicleta. Muito triste essa história. O criminoso, ele está preso e ele ainda vai passar por uma audiência de custódia. As outras 2 vítimas que se envolveram no acidente, né, que tiveram ali os veículos atingidos, elas já passam bem, Malta. Olha, é desesperador você imaginar que o regime semiaberto está à disposição não para aquela pessoa que cometeu um crime até razoavelmente grave, mas que tem chance de se recuperar e de ser inserida de volta na sociedade. Não, o regime semiaberto no Brasil está disponível para um homem como esse, que já tinha cometido 2 homicídios e 2 tentativas de homicídio. Que justiça é essa? Kátia, você conseguiu conversar com a família do Joelson, né? É difícil imaginar a dor, mas a gente até consegue sentir, porque a forma como a mãe desse homem te recebeu na porta da casa dela, esperando que você fosse até lá levar notícias do filho, de que ele estava vivo, dá vontade de poder dizer para essa mãe que o filho dela está vivo, mas essa não é a realidade. Além da mãe, quem mais você encontrou, Kátia? Encontrei a irmã dele também, ela não conseguiu falar muito porque ela estava amparando a mãe. Nós fomos recebidos na porta da casa, a mãe estava assim desesperada, mal conseguia falar, mas ela queria desabafar. Ela queria pedir justiça, queria que alguma coisa fosse feita para tentar reparar a morte do filho dela. Infelizmente, a gente sabe que a vida dele não vai voltar, mas que agora, Malta, a gente espera que a justiça seja feita, né? Ele já foi preso, ele vai responder por esse crime. E a gente espera também que dessa vez ele não saia para as ruas, né? Não fique no regime semiaberto, correndo o risco de fazer isso novamente com mais alguém. Vamos ouvir agora, não sei se já está preparado, Malta, a entrevista com a mãe e com a irmã? Eu quero justiça, eu quero justiça. Esse marginal tem que pagar por ele, o que ele fez. Esse é o governo que a gente tem no nosso país, que solta esses bandidos para matar os filhos dos outros trabalhadores. Ô moça, meu filho é honesto, trabalhador, batalhador. Corri atrás das coisas dele, fazer a vidinha dele boa. Meu filho não chegou a fazer nem 40 anos, moça, nem 40 anos. Meu filho não completou, ele tinha paixão pela bicicleta, paixão. Ele chegou a acabar um casamento por causa da bicicleta. Ele não... Eu vivia pedalando e a mulher começou a reclamar e acabou que eles se desentenderam e eles se separaram por conta de uma pedal. Por conta de pedal. E meu filho morreu em cima de uma bicicleta. Essa alma cebosa que tirou a vida de meu filho, Deus vai cobrar.
Deus vai cobrar. Oh, moça, eu não acredito. Pelo amor de Deus, você me disse que meu filho está vivo no hospital. Por favor, não disse que meu filho está morto, por favor. O meu filho, nessa quarentena, ele me deixou lá na chácara. Praticamente ele falava: ó, minha velhinha, vou deixar tudo de castigo aqui na roça para tu não morrer de coronavírus. Tudo que a senhora precisar, mãe, a senhora me liga que eu vim trazer. E eu ficava lá na chacrinha, esperando só ele aparecer. Ele ficava... por causa dessa doença maldita, eu deixei de abraçar meu filho muitas vezes, moça. Ele falava assim: mãe, não chega perto de mim não, que eu não quero matar a senhora de coronavírus, que eu venho da cidade, mãe. Eu estava trabalhando, não sei como eu tô. E meu filho morre. Mas eu não sei. Kátia, você está com a delegada Jane Kleber, que está tocando essa investigação, né? Que informações você tem pra gente? A ficha do Genival Pereira da Silva, 47 anos, que atropelou e matou o ciclista, que faz a dona Hilda, essa mãe, chorar. E a gente chora junto com a senhora, viu, dona Hilda? E aqui compartilhamos da mesma revolta que a senhora está nesse momento, por entender que num país como o nosso, uma pessoa que já tinha escorregado outras vezes e tirado a vida de 2 pessoas, tentado matar outras 2, esteve solto na rua para que mais uma pessoa fosse vitimada por ele. Isso é absolutamente revoltante. Muito difícil, Kátia, entender como que esse homem estava solto. Exatamente, Malta. É muito difícil entender, né, por que ele estava solto depois de ter cometido já tantos crimes. Ele cometeu 2 homicídios, 2 tentativas de homicídio e tinha também diversos outros roubos na ficha dele, né? Um homem de 47 anos que teve a vida inteira aí baseada em roubos, né, em crimes. Ele passou a vida inteira cometendo crimes. A ficha dele, criminal, é muito extensa. A delegada Jane Kleber, inclusive, ela acessou pra gente, né, olhar, e realmente era um homem criminoso e violento. Mesmo assim, ele tinha direito ao regime semiaberto e estava solto, né? Durante o dia ele ficava solto e à noite ele dormia, né, na prisão. Então esse que é o regime semiaberto. Então ontem ele aproveitou para cometer esse crime. Não foi ele que roubou o veículo cedo na Asa Sul, né, quando a médica chegava ali no Hospital Naval para trabalhar, mas na delegacia ele alegou que tinha recebido R$500 para levar esse veículo para Taguatinga, né? Não deu detalhes de quem pagou esse valor de R$500, não falou também quem era o comparsa dele. Ele só argumentou isso: não, eu recebi R$500 para poder levar o veículo para Taguatinga. E isso confirma que existe uma outra pessoa que teria participado desse crime, porque a dona do carro não reconheceu esse criminoso como sendo o autor do roubo. Ela disse que o autor do roubo era uma pessoa diferente. Então agora a polícia também vai investigar, Malta, essa participação de uma outra pessoa envolvida, né? Porque uma pessoa roubou e acabou dando dinheiro para esse criminoso levar o veículo até Taguatinga, que acabou causando toda essa tragédia, Malta. A delegada Jane Kleber, ela está aqui ao meu lado, ela inclusive está... Oi, Malta, pode falar. Não, eu ia pedir só para você segurar aí um pouquinho, porque a gente já vai trazer para o telespectador do SBT as informações sobre esse caso na polícia, mas o que foi feito, já foi feito, não tem como a gente mudar o passado, e o que acontece hoje, independentemente do caminho que a justiça determinar para esse homem, para esse criminoso, é que um inocente, filho de uma família que o amava muito, nesse momento chora demais. E isso não é do nosso feitio, mas eu gostaria hoje, excepcionalmente, que você que está em casa se juntasse a nós num luto compartilhado que a gente sente junto com a dona Hilda, que está incrédula e se recusa a aceitar que o filho dela se foi pela ação de um homem que deveria há muito tempo ter sido apartado da sociedade. Eu gostaria que a gente ouvisse de novo. Pode rodar, por favor. Eu quero justiça, eu quero justiça. Esse marginal tem que pagar por ele, o que ele fez.
Esse é o governo que a gente tem no nosso país, que solta esses bandidos para matar os filhos dos outros trabalhadores. Ô moça, meu filho é honesto, trabalhador, batalhador. Corri atrás das coisas dele, fazer a vidinha dele boa. Meu filho não chegou a fazer nem 40 anos, moça, nem 40 anos. Meu filho não completou, ele tinha paixão pela bicicleta, paixão. Ele chegou a acabar um casamento por causa da bicicleta. Ele não vivia pedalando e a mulher começou a reclamar e acabou que eles se desentenderam e eles se separaram por conta de uma pedal. Por conta de pedal. E meu filho morreu em cima de uma bicicleta. Essa alma cebosa que tirou a vida de meu filho. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Oh, moça, eu não acredito. Pelo amor de Deus, você me disse que meu filho está vivo no hospital. Por favor, não disse que meu filho está morto, por favor. O meu filho, nessa quarentena, ele me deixou lá na chácara. Praticamente ele falava, ó, minha velhinha, vou deixar tudo de castigo aqui na roça para tu não morrer de coronavírus. Tudo que a senhora precisar, mãe, a senhora me liga que eu vim trazer. E eu ficava lá na chacrinha, esperando só ele aparecer. Ele ficava... por causa dessa doença maldita, eu deixei de abraçar meu filho muitas vezes, moça. Ele falava assim, mãe, não chega perto de mim não, que eu não quero matar a senhora de coronavírus, que eu venho da cidade, mãe. Eu estava trabalhando, não sei como eu tô. E meu filho morre. Você que está em casa sentiu mais uma vez o desespero da dona Hilda e eu pedi para que rodasse mais uma vez o depoimento dessa mãe, para que a gente também possa se unir à revolta e ao pleito dela por justiça, porque é inaceitável que a gente trate desses casos aqui com banalidade, sendo só mais um, não é o filho de uma mãe que fica desamparada e sofrendo muito porque a ordem natural da vida se inverte, né? Um homem que cuidou tanto da mãe, que evitava chegar perto muitas vezes na pandemia, porque trabalhava na cidade, ela estava num lugar mais isolado e não queria contaminar a mãe. Agora a mãe se vê revivendo todos esses momentos que eram de cuidado do filho para com ela, imaginando eu poderia ter abraçado meu filho mais vezes. Porque ele não pode mais dar o abraço que queria na mãe em função de um país que falha todos os dias em condenar e apartar do convívio com os outros pessoas que não têm condição de ser deixadas soltas. Ô Kátia, agora sim a gente está posicionado e tem informação sobre a investigação da polícia com a delegada Jane Kleber, a quem eu desde já agradeço por estar com a gente ao vivo, mas te passo a palavra, Kátia, para você conduzir a entrevista daí. Tá bom, Malta, eu vou conversar com a delegada porque ela tem todos os detalhes desse caso, né, delegada? Eu já contei, fiz um resumo de tudo que aconteceu, mas tudo começou com o roubo de um veículo ontem pela manhã ali no Hospital Naval. Uma médica teve o carro subtraído, não foi isso? Sim, ela chegando por volta de 6h30 da manhã, ela é abordada por um homem que simulou estar armado e acabou levando o veículo dela. Isso foi pela manhã. À tarde, um homem supostamente contratado pelo autor do roubo iria levar o veículo para Taguatinga. Segundo ele recebeu R$500 para transportar esse veículo. Mas, na verdade, a apuração do inquérito é que vai dizer se eles tinham ligação, se ele estava no roubo ou não. O certo é que a vítima do roubo não reconheceu ele como sendo o autor. Então, provavelmente, eles fazem parte da mesma quadrilha e essa contratação que ele alega, nós vamos confirmar se é verdade ou não. E aí aconteceu o acidente, não foi isso? Sim. No que ele transporta o veículo, já estava registrado como veículo roubado. A polícia militar identificou que aquele veículo era roubado e foi fazer a abordagem. Ele empreende fuga e nessa fuga maluca, durante a estrutural praticamente inteira, já chegando ao final da estrutural, ele perde o controle do veículo e bate contra o ciclista. Ele foi socorrido, infelizmente, e morreu praticamente no local. Para fugir do atropelamento, ele acaba colidindo com outro veículo e deixou ferido 2 pessoas. Aí, nesse momento, a polícia conseguiu prendê-lo e trazê-lo para a 8ª DP. E, delegada, esse homem que cometeu, né, esse assassinato, né, ele acabou matando mesmo o ciclista, já tinha passagens pela polícia? Sim, com 47 anos,
Ele é autor de diversos crimes. Ele respondia por 2 homicídios consumados, qualificado, respondia por 2 homicídios tentados e pelo menos 4 roubos. Então, ele tem uma longa ficha criminal e estava no semiaberto. Ele passava o dia fora e dormia no galpão. Então, nessa saidinha que era para trabalhar, ele acaba se envolvendo novamente em crime. E agora, delegada, ele foi indiciado? Como é que está a investigação, né? Como que ele vai responder esse crime? Na delegacia, ele foi autuado por homicídio doloso. É aquele em que se assume o risco de matar. É dolo eventual que a gente chama. Mas ele assumiu o risco de matar quando conduz daquela forma. Agora, no judiciário, essa classificação pode mudar. E vai responder também pela lesão praticada em relação às 2 outras pessoas que estavam no veículo. Pelo seu conhecimento, delegada, você acha que agora ele vai ficar preso? É o meu desejo como cidadã, inclusive como policial, que ele realmente fique preso. Já tem uma extensa lista criminal. O fato de ele sair para trabalhar e acaba saindo para praticar o crime prova a índole dele, que ele não pode estar solto. E agora acabou tirando a vida de uma pessoa. Ele hoje está preso, vai passar por uma audiência de custódia e nós esperamos que ele fique preso e responda esse processo todo sem soltura. E as outras 2 vítimas do outro veículo atingido, elas estão bem? O que aconteceu ali com elas? Sim, nós fizemos contato com elas e elas já saíram da hospitalização. Então é sinal de que provavelmente estão bem. Ela envia a delegacia à tarde prestar a versão dos fatos e colocar outros detalhes que a gente ainda não tem a respeito delas. Mais algum detalhe desse caso, delegado? Não, acho que o mais é dizer que com relação à apuração do roubo ocorrido pela manhã, isso fica a cargo da 5ª DP, porque foi na área da 1ª DP. Então, eles irão apurar o roubo. Mas, provavelmente, os 2 casos vão ser apurados juntos, uma vez que tem relação esses fatos. Delegado, o Malta tem uma pergunta, eu vou devolver para ele agora no estúdio. Oi, Malta, pode fazer. Não, primeiro é uma lamentação, né? Porque a delegada Jane Kleber não teria tido o trabalho de ter que prender esse homem e resolver todo esse problema se ele já estivesse preso antes. Então, vocês vejam o problema que a gente causa para a sociedade quando a gente não pune devidamente e prende devidamente aquela pessoa que não tem condição de estar na rua. Você deixa uma outra pessoa morrer e uma mãe chorando pro resto da vida, outras 2 pessoas feridas, porque esse homem, depois que atropelou e matou o Joelson, ainda feriu outras 2 pessoas também no trânsito. Mas eu gostaria de saber, antes disso, só um detalhe, Kátia, a gente tem telespectadores em todo o Brasil, não é só no Distrito Federal e no entorno, porque eles nos acompanham pelo YouTube. Olha o que eu recebi agora. Diego Lima, de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Ele diz o seguinte: eu conheci o Joelson, nós participamos de prova de mountain bike juntos, então estou sentindo uma grande perda. Obrigado, Diego, por ter compartilhado com a gente o seu sentimento. Ô, Kátia, só pergunta para a doutora Jane se a ela também surpreendeu o fato de um homem com esse histórico criminal, quer dizer, responder por 2 homicídios, tá no semiaberto. Isso é normal? O Malta está perguntando se para a senhora foi uma surpresa um homem com histórico desse, 2 homicídios, 2 tentativas, ter tido o direito de estar no semiaberto. Isso é normal? Infelizmente, a gente não consegue ou não pode ficar fazendo avaliação do trabalho da justiça. O nosso é prender, o nosso é apresentar a justiça, o nosso é desenvolver a investigação. E eu diria que é surpreendente o fato dele ter tantas passagens e estar no semiaberto. Mas provavelmente esses crimes foram há muito tempo e ele já deve ter cumprido ali legalmente o período da prisão fechada. Então ele alcançou, segundo a lei, o direito de estar no semiaberto. Mas agora vem essa outra condenação que provavelmente vai promover a regressão da pena anterior. Então o regime anterior pode ser regredido para cumprir fechado. Exatamente, né? Ele pode ter realmente tido o direito ao semiaberto por ter cumprido todos esses crimes. Provavelmente pode ter cumprido ainda jovem, né? Já tem 47 anos hoje e agora ele perde esse benefício, né, do regime semiaberto, já que ele cometeu um novo crime, deve responder em regime fechado. Malta, eu volto com você. Obrigado, Kátia. A doutora Jane Kleber é muito prudente na fala dela. Ela é uma das agentes do Estado que, quando alguém comete o crime, está envolvida no processo de investigar e punir essa pessoa. Por isso diz, o trabalho da polícia é só prender. Mas eu posso dizer, existe uma justiça que falha mesmo e deixa a população desamparada, porque ou lida com leis muito brandas, e aí a gente trata do legislativo e especialmente
especialmente num ano eleitoral, a gente deveria, como sociedade, cobrar dos nossos políticos que se preocupassem menos com reeleição, com fundo partidário, com dinheiro para fazer campanha e mais com os casos da vida da gente e que realmente podem mudar o destino de uma família como esse. Tivesse uma lei que impedisse um homem que cometeu 2 homicídios de estar tão breve de volta à rua, a gente não estava aqui noticiando a morte do Joelson. Isso é o caso da lei, mas também existe aí uma impressão por parte dos leigos, dos cidadãos, de que a justiça também interpreta favoravelmente a pessoa que é criminosa. Então, ninguém está aqui pedindo para que aquela pessoa que escorrega uma vez e que tem chance de ser recuperada seja tratada como uma pessoa sem conserto. Mas a gente está pedindo sim que especialmente as varas criminais olhem para casos específicos com muito cuidado e entendam que aquela pessoa não pode ser posta de volta na rua. Porque quem está em risco é a dona Hilda, é a minha mãe, é a mãe do próprio magistrado que muitas vezes está com esse caso. Somos todos nós que nos tornamos reféns de pessoas que, é evidente, não têm condição de estar tão logo de volta à sociedade, mas estão. Kátia, muito obrigado pelas informações. Agradeço, por gentileza, a doutora Jane Kleber por ter nos atendido. Você se lembra do caso de um morador de rua idoso que no mês passado foi abordado por policiais militares? Foi aqui no setor comercial sul. Ele estava tranquilo, quieto, sentado debaixo da marquise de um banco e foi arrastado para fora dali pelos policiais militares. Isso aconteceu, segundo o pessoal da limpeza, porque ele estaria atrapalhando o trabalho de limpeza da calçada. Na hora ali todo mundo lavava o local. As imagens foram feitas por pessoas que passavam por ali e, indignadas com a cena incomum, compartilharam nas redes sociais. A atitude desses PMs virou um caso na justiça, porque as imagens foram encaminhadas ao Poder Judiciário. Foi movida uma ação pela forma, segundo o processo, desumana como esse idoso morador de rua foi tratado. A Justiça, então, condenou o governo do Distrito Federal ao pagamento da multa de R$10 mil a esse idoso por ter considerado a abordagem como violação à dignidade humana. Cabe recurso dessa decisão, mas o GDF informou, aliás, não nos informou ainda se vai recorrer ou não. A Polícia Militar disse que não questiona decisões judiciais e que o caso está sendo apurado e se houver a comprovação de que a integridade do idoso foi violada, as sanções cabíveis serão aplicadas aos policiais militares envolvidos. Agora eu trago para você um assunto polêmico, o sumiço de uma cachorrinha lá no Lago Norte, mas que foi encontrada depois no Paranoá, terminou em caso de polícia. A Vitória Mello acompanhou de perto essa história e tem as informações pra gente. Acabou em prisão, né, Vicky? Boa tarde pra você. Sim, Felipe, boa tarde para você, boa tarde a todos. Bom, toda essa história começou no último domingo. A família deu falta ali na hora do almoço, deu falta da Pandora, uma cachorrinha da raça Chihuahua de 3 anos. E aí começou aquele desespero, né? Cadê a Pandora? Vamos procurar a Pandora. Ela tinha fugido. A família acredita que tem aberto o portão para uma visita sair e a Pandora acabou fugindo. E aí foi toda aquela comoção dos vizinhos tentando encontrar a cachorrinha, a dona desesperada tentando encontrar a cachorrinha e nada. Então a dona da Pandora, a Joyce, ela espalhou cartazes ali pela região do setor de mansões do Lago Norte, que é onde a família mora, do Lago Norte e também o Paranoá, que fica ali nas proximidades. E aí foram 3 dias de desespero, nenhum sinal da Pandora. Só que aí na quarta-feira a Joyce recebeu uma ligação. Ela não conseguiu atender. Então esse mesmo contato mandou um WhatsApp para Joyce, mandando uma foto desse panfleto que ela tinha feito, né, procurando a Pandora, pedindo ajuda para quem tivesse algum sinal da Pandora. E ele mandou uma foto desse panfleto para ela e perguntou: paga a recompensa? Ela disse: olha, eu pago, mas eu preciso primeiro saber se você realmente está com a minha cachorrinha. Aí ele questionou: quanto essa recompensa? Aí ela disse: R$1.000, mas reforçou: eu preciso saber se você está com a Pandora. Manda uma foto. Aí ele foi, mandou uma foto, ela pediu um vídeo e aí ele ficou assim, meio com o pé atrás, mas acabou mandando esse vídeo. Só que a Joyce, ela já tinha entrado em contato com a delegacia do Paranoá e estava com o WhatsApp da delegacia. Ela ficou com medo de estar caindo num golpe, uma pessoa fingindo, né, que estivesse com a cachorrinha dela e pedindo dinheiro para isso. Ela não ia mandar um Pix, enfim, fazer uma transferência para a pessoa sem ter certeza. Então ela encaminhou essa conversa para a delegacia do Paranoá.
E com o número de telefone que estava em contato com a Joyce, os policiais localizaram o autor. Viram que ele era morador do Paranoá Parque e foram até o endereço. A Joyce ficou em casa enquanto a polícia agia. Batendo lá no endereço desse rapaz de 20 anos, a polícia pediu para entrar, ele autorizou a entrada da polícia e logo que a polícia entrou, a Pandora, a cachorrinha, já saiu correndo. Então, uma agente pegou a Pandora e os outros policiais ficaram na casa. Pediram para ver o celular e descobriram que esse celular que ele estava mandando mensagem para Joyce era roubado, Felipe. E aí, durante uma averiguação do local, os policiais também encontraram porções de droga, porções de cocaína, e estava ele e o irmão em casa. Então, eles recuperaram a Pandora, só que esses dois, o rapaz que entrou em contato com a Joyce, um rapaz de 20 anos, e o irmão dele, acabaram presos, Felipe. Pois é, agora sim, quis receber R$1.000 para poder devolver uma cachorrinha e acabou se complicando porque a polícia descobre que o celular que ele usava era fruto de crime e ainda tinha droga dentro da residência. Se isso não tivesse acontecido, a gente fica se perguntando se traria um problema com a polícia ou não. Mas sobre a recompensa, eu queria fazer uma enquete e perguntar aqui para você que está em casa. É hora de você participar com a gente. Vai aparecer o QR Code na tela, você já sabe como é que funciona, né? Pega o seu celular, abre a câmera, aponta para o QR Code que já está aqui na tela para você, porque eu queria te perguntar, você acha certo cobrar a recompensa para devolver um pet, como esse homem quis ter feito para devolver a Pandora? Tem 3 opções para você responder. A primeira delas é assim: eu jamais aceitaria, muito menos cobraria, porque é falta de empatia. Essa pessoa está me dizendo o seguinte, que tem animal de estimação ou entende o amor que um dono sente pelo gato, pelo cachorro, então que jamais cobraria dinheiro para devolver e restabelecer esse laço, né? A segunda é o seguinte: olha, eu não cobraria não, mas se a pessoa quisesse me recompensar, tô dentro. Também não negaria o dinheiro de volta. Que é aquela pessoa, olha, eu tô com o seu cachorro aqui, eu te devolvo. Se o dono do cachorro fala, eu queria tanto te recompensar, você tá fazendo um bem para mim, a pessoa diz, tudo bem, aceito. Agora, a terceira é o seguinte, olha, achei, cuidei, mantive o bicho seguro, não vejo problema e acho até justo receber algum valor. Ronald Veiga opera a nossa enquete todos os dias. Na sua opinião, qual é, Ronald? Não cobraria. Agora, se a pessoa quisesse te presentear voluntariamente, você aceitaria, é isso? Então aperta aí o enviar. Antes da gente chamar a reportagem, Vicky, no seu caso, o que você faria se você achasse um cachorrinho e aí tivesse que lidar com essa questão de aceitar ou não, cobrar ou não uma recompensa? Felipe, olha, eu tenho um cachorrinho que é minha paixão, então eu fico me colocando no lugar da Joyce. Imagina se o Bolinha some, né? Mas eu, no meu caso, se eu encontrasse um cachorrinho, eu ia fazer questão, ia divulgar nas redes sociais para saber se alguém encontra o dono desse cachorrinho, porque a gente sabe, né? A paixão, o amor que a gente cria por esses bichinhos. Então, com certeza, eu ia fazer a maior questão de devolver sem nenhuma recompensa. A recompensa já é esse reencontro, né? Encontrar o dono desse bichinho que deve estar sentindo tanta falta, né? Que sente tanta falta do cachorrinho. Então eu, como dona de pet, eu não cobraria recompensa e também eu acredito, né, que as pessoas, não sei, né? A enquete vai mostrar que a maioria não deve aceitar a recompensa não. Vamos ver. No público, se eu pudesse dar uma dica aqui de antemão para o criminoso que eventualmente está em casa e ligou a televisão no SBT, assim, no seu caso não cobre recompensa mesmo, né? Porque isso aí vai fazer a polícia chegar até você. Esse homem que deveria ter pensado 2 vezes, né? Se eu tenho uma ficha criminal que é suja, vou me meter em mais essa enrascada? Muito bem, enquanto você vota e compartilha com a gente a sua opinião, a gente vê a reportagem e o desfecho do sumiço da Pandora. Quem vê a Joyce assim, brincando tranquila com a cachorrinha dela, nem imagina o sufoco que passou nos últimos dias. Foram momentos de angústia. É que a Pandora, da raça Chihuahua, fugiu de casa no último domingo. Eu imagino que na hora que a gente abriu um portão para uma pessoa sair, né, com o carro, ela deva ter escapado e nós não vimos. A família que mora no setor de mansões do Lago Norte espalhou cartazes pela região. A medida parece ter dado certo. 3 dias depois, Joyce recebeu uma mensagem. Era um homem que teria encontrado a Pandora. Só que ele não queria apenas devolver o animal. Primeiro, pergunta se há recompensa e questiona o valor. Eu falei, pago. Aí ele falou, quanto? Eu falei, R$1.000.
Daí ele falou assim, mas você não está mentindo não, né? Joyce ficou desconfiada e encaminhou a conversa para o WhatsApp da delegacia do Paranoá. Com os dados do homem em mãos, os agentes descobriram que ele era morador do Paranoá Parque e foram até o endereço. No local, os policiais encontraram a Pandora e muito mais. Lá, rapidamente, encontramos o cachorro e, junto com o homem, encontramos o celular, que era produto de roubo. Ainda encontramos, junto com o homem e seu irmão, porções de droga, ou seja, eles eram usuários de droga. O homem de 20 anos e o irmão dele foram presos em flagrante. A Pandora voltou para os braços da Joyce. Um reencontro emocionante. É um amor muito grande para esse pinguim de projeto de gente. Então, quem tem realmente sabe o quanto que a gente ama, o quanto que a gente valoriza, sabe? Olha só, eu estava aqui olhando o resultado da nossa enquete. Primeiro eu quero trazer a opinião da Alessandra, que me disse o seguinte: Malta, eu jamais cobraria. A minha recompensa é entregar o bicho para a família e eu espero que, se algum dia isso acontecer com o meu Joca, que façam o mesmo. Outra pessoa, essa não quis se identificar. Eu já encontrei um Shih Tzu em Taguatinga. Pelo colar da agropecuária, consegui entrar em contato com a dona. Ela quis me pagar, mas eu não aceitei. Olha só, outra pessoa diz: muita falta de caráter a pessoa que cobra recompensa. Meu cachorro é membro da minha família, é como um filho, então todos deveriam se colocar no lugar do outro. Vamos ver se tem mais alguma. Michele Lázaro: a melhor recompensa da pessoa que encontrou é ver o dono feliz e o bichinho de volta ao lar e sabendo que ele está bem cuidado e amado. Agora vamos de volta às estatísticas. 53% dos nossos telespectadores dizem que não cobrariam, mas que se a pessoa quisesse recompensar, eles aceitariam. E 41% diz que isso jamais aceitaria, muito menos cobraria uma recompensa. Ou seja, nós estamos aqui com quase 90% do nosso público que não ia cobrar a recompensa de ninguém. A gente tem 50% dos telespectadores que dizem o seguinte: olha, eu não ia cobrar, mas se alguém quisesse me dar como um presente, eu ia aceitar. Talvez, nesse caso, vá da necessidade de cada um, né? Você encontra um bicho, vem o dono daquele animal, fica muito feliz e te oferece, digamos, R$500. Se você está numa situação que você não precisa daquele dinheiro, daqueles R$500 da pessoa, você fala: não preciso, tá tudo bem, tá aí seu bicho de volta, pode ser feliz. Agora, se você tá ali numa situação apertada, com aluguel atrasado, precisando comprar um gás, você pode até imaginar que esse homem que apareceu na sua frente e que voluntariamente te ofereceu um dinheiro foi a salvação naquele momento para um problema seu, né? E só 7% dos nossos telespectadores que aparentemente de antemão iam colocar um valor para poder devolver um bicho de estimação. Muito obrigado, viu, a todos vocês que participaram da nossa enquete e fizeram junto com a gente o jornal mais uma vez. Deixa eu ver se tem mais alguma. Godofredo disse: nós temos que ter empatia e entender o amor que as pessoas têm pelos seus pets. Cobrar é falta de empatia. Muito bem, e a Niedia: jamais cobraria. Um animal é como um filho, quem tem sabe. Eu tenho a minha Sky e amo tanto quanto as minhas duas filhas. Ó, que coisa, Niedia. Obrigado, viu, pela participação de todos vocês. Vamos retomar aqui com as notícias do dia. Um homem de 33 anos foi preso ontem à tarde lá em Planaltina e escuta o que ele fazia. Extorquia homens e mulheres colombianos que trabalhavam como entregadores de comida lá em Sobradinho. Esse suspeito faz parte de uma quadrilha que se instalou na região e cobrava por semana uma taxa de R$200 de cada colombiano. A polícia teve acesso a conversas mostrando essa extorsão e, com isso, os policiais foram até o local em que a quadrilha recebia os pagamentos e conseguiu prender um dos integrantes em flagrante. O repórter Paulo Vitor Tatuzinho tem outras informações. É o que eu disse no começo do jornal, né, Tatu? Porque para fazer o errado tem incentivo. Aí para fazer o certo tem dificuldade. Porque a pessoa queria trabalhar como entregador de comida, não bastasse a gasolina cara, a dificuldade que tem no dia a dia, ainda tinha que pagar R$200 para trabalhar. O nome disso é realmente extorsão. É com você, Tatu. Com certeza, Malta. Boa tarde para você, meu amigo, a todos assistindo ao SBT Brasília, no DF e também no entorno. Essa história, como você disse muito bem, ela se passa na região norte, em duas cidades importantes aqui do DF, Sobradinho e Planaltina. Esses colombianos estavam vindo aqui para o Brasil em busca de uma oportunidade de trabalho, vieram para trabalhar como motociclista, entregadores de comida, mas só que eles encontram no meio do caminho o problema. Sabe o curioso dessa história, esse autor que foi preso? Era um outro colombiano que estava extorquindo um conterrâneo colombiano.
Primeiro com essa mensagem aí pedindo R$500 para que pudesse trabalhar naquela área limite ali. E depois, o curioso, uma grana mensal não, semanal de R$200. De roubar o carro dessa senhora, de matar o Joelson, poderia ter matado a outra família que estava no outro carro. Então, é como se o Estado parece que fechou. Continuar sem punição, né? E a mãe do Joelson, como é que vai ficar agora? Né? É isso que a gente pensa. E falando sobre o Joelson, ele já era ciclista há mais de 10 anos, era um ciclista de alta performance, né? Uma pessoa dedicada ao esporte. Como é que era a rotina dele com a bicicleta? Muito dedicado ao esporte, ele utilizava a bicicleta tanto para treinamento quanto para trabalho, então a bicicleta fazia parte da vida dele assim, o dia inteiro. Né? Quando não era para trabalhar, aí ele voltava de bicicleta, ele já saía do trabalho já direto para o treinamento, a gente cansou de marcar pedal, ele era vigilante, ele saía do plantão e ele não deixava de ir pedalar com a gente, mesmo virado de plantão ele marcava, ia pedalar, seja de mountain bike, de ciclismo, era um apaixonado pelo esporte, um apaixonado pela vida, um cara super feliz, contente, batalhador, trabalhador e que teve sua vida aí ceifada com 38 anos de idade. Isso é muito triste, isso precisa mudar, isso não pode continuar dessa forma. A gente não pode aceitar e achar que isso é normal, que a gente não pode fazer nada. A gente pode fazer e a gente vai fazer sim. Tem que fazer mesmo. E Malta, além do depoimento emocionante dos amigos, a gente percebe a revolta e a tristeza no olhar de cada um. Olha, queria que vocês prestassem atenção exatamente nesse olhar de tristeza de cada amigo, né, que não falou, né, na nossa entrevista, mas que só com esse olhar de tristeza já conseguiu dizer o que eles estão sentindo com a morte do Joelson, que era uma pessoa muito querida por todos, pela mãe, pela família, pelos amigos, que agora vão chorar, né, a falta desse companheiro. E uma última informação, o enterro dele ainda não foi marcado, a gente vai continuar acompanhando, o corpo dele segue no IML. Eu volto com você, Malta. Obrigado, Kátia. Eu queria agradecer também a esses amigos que nesse momento de dor não só toparam dar uma entrevista para a Kátia, como quiseram mesmo, pediram para se manifestar e para compartilhar com a gente a visão que eles têm do mundo. O que esses amigos do Joelson estão dizendo são duas situações diferentes, mas que entram em contato quando uma pessoa como o Joelson morre. É verdade, a lei de trânsito é muito branda e na maior parte dos casos os ciclistas que morrem atropelados, a gente mostra isso aqui com frequência, os motoristas não são punidos porque a lei pode entender como um homicídio culposo, como um acidente que não houve a intenção do motorista de atropelar esse ciclista. Então essa é uma situação que a lei de trânsito precisa tratar e aprimorar a regra para proteger o ciclista. A outra que o amigo do Joelson trouxe para a Kátia, que é diferente, mas que tem relação com o caso, é o fato de um homem como esse, criminoso, estar solto e tão ousado e tão descrente está de que pode ser punido, que pega um carro e sai enlouquecido na fuga, colocando em risco a vida de todo mundo que está em volta. No caso do Joelson especificamente, a delegada Jane Klebia tratou o caso como homicídio doloso, dolo eventual, porque entende que o criminoso assumiu o risco de provocar uma tragédia quando saiu em fuga daquela maneira. Vamos ver o que a justiça vai entender sobre esse caso. Mas o protesto dos amigos do Joelson é o protesto que a gente fez aqui também, por punição mais severa e um estado de coisas mais rigoroso para que as pessoas não entendam que podem cometer um negócio como esse e que vai ficar tudo bem. Kátia, obrigado pelas informações. Um desembargador do Amazonas, o Iedo Simões, comprou uma tapadeira, que é uma biblioteca fake, para servir de cenário nas sessões online dele no tribunal. Só que essa pseudo-estante despencou no meio da videochamada, veja. E a gafe viralizou nas redes sociais. Afinal, a internet não perdoa, né? Especialmente no Brasil, dizem que o melhor do brasileiro é a internet. Aliás, que o melhor da internet é o brasileiro, né? Enquanto participava da sessão ao vivo no tribunal, o magistrado esbarrou no que supostamente seria uma estante cheia de livros. Ninguém estava desconfiando de nada, mas aí, quando perceberam, na verdade, era só uma parede falsa simulando uma biblioteca. Foi tudo muito rápido. Como você viu, o desembargador levantou, reposicionou o cenário criado para transmissão logo em seguida.
Desde que a pandemia começou, todo mundo ficou mais familiarizado com essas videochamadas, né? Inclusive pessoas que usam parede virtual de livro durante as lives, mas tem gente que faz com efeito de chroma key, então é só para dar aquele visual, mas você entende que a pessoa não tá mesmo com uma biblioteca atrás. Em 2020, o ministro Paulo Guedes virou polêmica, né, porque estava numa live com uma estante vazia aparecendo, aí o pessoal também arruma de tudo para criticar. A verdade é que lá no Tribunal da Internet, quase ninguém sai ileso quando algo acontece. Eu te pergunto, tá em home office? Não é home office não, é estudante de graduação, tá fazendo seu curso à distância, vai participar, apresentar trabalho pela internet para o seu professor? Muito bem, existem regras para evitar passar por esse tipo de situação. Tem etiqueta para as lives? Será que tem? É claro que sim. Inclusive, a gente tem aqui ao vivo uma consultora que é especialista nesse assunto, Romali de Carvalho. Ô, Romali, muito obrigado por estar com a gente, viu? E eu quero te perguntar primeiro, o que você acha de uma parede falsa de livro? Será que não é melhor arranjar uma parede de verdade, colocar uns livros, mesmo que você não tenha lido, mas para não correr o risco dessa estante desabar no meio do trabalho? Olá, Felipe, obrigada. Boa tarde aí para vocês, obrigado pelo convite. Então, eu sempre digo que o mundo não é o que a gente pensa, é a percepção do outro. Por isso que nós precisamos cuidar muito, sobretudo, como você bem colocou, nesse período de redes sociais em que tudo viraliza muito rápido e se perpetua para sempre, né, na mente das pessoas, com o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer e como a gente vai agir. Então, esse caso em específico, apesar de ser até cômico, e ele se justificou muito bem, que criou um cenário para privá-lo, né, privar a sua intimidade, o que é bem razoável, a questão é o que os outros perceberam, que no caso é que ele talvez fosse uma pessoa fake. E aí é que é o grande problema. Então, quando a gente fala em reuniões virtuais, nós temos que sempre levar em consideração que o nosso comportamento, né, a etiqueta corporativa, ela continua valendo. E, portanto, uma série de comportamentos devem ser preservados também no online. Ô, Romali, é porque enquanto você está falando, a gente está rodando aqui na tela outras gafes que aconteceram durante os últimos 2 anos. Gente, tem o padre ali, o bichinho, foi fazer uma missa transmitida online, colocou filtro do Instagram, apareceu de lobo, apareceu de chapéu, apareceu de um tudo. Teve um homem que, se eu não me engano, é aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, coitado, também não prestou atenção na forma como a live estava ligada e tomou banho. Então, realmente, é preciso redobrar o cuidado. Ô, Romali, porque a gente está em casa. Então, de certa forma, você se sente em casa e acaba escorregando. Olha lá, o homem apareceu de cueca com a mulher. Ó, a pessoa como é que faz, hein? A pessoa tem que lembrar que ela está trabalhando, né? Às vezes até botar roupa de trabalho. Exatamente. Então, exatamente. A gente tem que levar em consideração que as pegadinhas do inconsciente, que a gente fica à vontade dentro de casa e que, contudo, quem está nos vendo do outro lado da linha está nos avaliando o tempo todo. Isso acontece desde que o mundo é mundo. Então, todo o tempo a pessoa te percebe, te avalia sobre o que você faz. Então, para evitar problemas, gafes e avaliações negativas que vão se perpetuar no inconsciente daquele grupo que você está ali conversando, ou daquele seu interlocutor, é importante, assim, levantou, gente, eu sempre oriento, se organize, se arrume como se você fosse trabalhar, sobretudo se você tem uma reunião agendada. Veja um local que você possa ficar tranquilo. Quem tem cachorrinho em casa precisa guardar o cachorrinho. Checar se o fundo, né, o cenário ao fundo de onde você vai conversar, ele está organizado. Muitas vezes eu faço reuniões com clientes o fundo a gente percebe que a pessoa tem um poder aquisitivo pequeno, que ela é desorganizada. Então, isso também indica que a pessoa não é muito organizada, provavelmente psicologicamente, porque tudo está interligado, percebe? Outra coisa muito importante, Malta, é verificar os equipamentos. Então, vai fazer reunião com o celular, seu celular está carregado, a bateria está ok, notebook a mesma coisa, checa a internet, porque se isso é um instrumento de trabalho e você está trabalhando e está recebendo, né, uma remuneração para estar ali naquela reunião, você precisa ter o seu equipamento de trabalho ok para poder fazer o trabalho.
né? Parece óbvio, mas isso não é muito óbvio, né? Não, ô Romali, muito obrigado. Eu acho que o que fica aqui com o nosso telespectador é a sua dica de o seguinte, o mais importante no final, o que fica no fim das contas não é a sua intenção, mas o que o outro percebe. Então, até no caso do desembargador, ele quis preservar um cômodo da casa dele que ele achava íntimo, mas às vezes a pessoa vê uma estante fake de livro cair e pensa assim, não devia estar lendo livro de verdade, não? Será que não tinha que estar com uma estante verdadeira? Quer dizer, esse homem pode ser cultíssimo, e certamente o é, mas a internet vai acabar percebendo com uma vontade de simular talvez uma biblioteca que ele de fato não tinha, né? Então, assim, gente, a tomar cuidado porque a internet não perdoa e a gente tem que ter esse tipo de cuidado mesmo para preservar a própria imagem e a saúde mental, porque depois se livrar de um negócio que você viraliza é dificílimo. Obrigado, Romali, até a próxima. Obrigada, estou à disposição. Um abraço para todos, bom trabalho. Valeu. Ô, gente, o padre ali, meu Deus do céu, pareceu de bigode, de chapéu, tadinho, mas também senhor idoso, tendo que fazer missa online, difícil, né? Pessoal, chegou ao fim a demolição do prédio que desabou no começo do ano em Taguatinga. Agora, a empresa contratada pelo dono do imóvel procura nos entulhos documentos e objetos que possam ser devolvidos aos ex-moradores. 8 horas. Este foi o tempo gasto para demolir o prédio que desabou em Taguatinga Sul, no início do ano. 5 máquinas, 2 sustentando as extremidades, uma demolindo a estrutura central e outras 2 nas partes de trás, foram usadas na ação. A velocidade do trabalho surpreendeu, já que o prazo era de 48 horas. Os profissionais eram bem habilidosos e conseguiram concluir o serviço aí em um dia, que foi abaixo da previsão, né? A gente tinha uma previsão aí de 2 dias de trabalho, mas conseguiram concluir o final do dia, o que foi muito positivo para a gente, né? Como agentes do governo, e aqui para a sociedade que estava precisando realmente retornar à normalidade. O foco agora é nos serviços de limpeza, descarte e triagem dos materiais. No local dos escombros, 2 containers foram instalados para o depósito de materiais encontrados, como documentos e pequenos objetos, que posteriormente serão devolvidos aos moradores. Um serviço mais lento, um serviço um pouco mais demorado, vai levar um tempinho, mas assim, é um serviço já mais seguro, né? Não tem mais risco de colapso nem de projeção de material aqui da área do desastre. Agora, aqui na QSE 20, que é a área especial, a situação é essa. O trânsito já foi liberado, a área que antes estava isolada já não está mais, apenas a tapumes por conta dos escombros que se encontram ainda aqui do prédio. O que acontece? A empresa de engenharia ela tem um prazo de cerca de 1 mês para limpar toda essa área e esses escombros, esses restos, né, que ficaram do prédio, eles irão para 2 pontos específicos. Um que é o aterro da estrutural e um outro ponto também em Ceilândia. Agora, para os moradores, comerciantes, lojistas, mecânicos aqui da região, como é que fica a situação? A Sara é uma das moradoras aqui. Sara, como é que fica? A sua casa fica praticamente em frente a esse prédio, né? Sim, fica em frente ao prédio. Essa noite, depois da demolição, ficou desagradável, porque ficou um cheiro ruim, né? Hoje até amanheci com uma dor de cabeça bem forte. Não sei se pode ser algum efeito de gases, de botijão, alguma coisa que aconteceu. Mas o que mais me preocupa é a questão da velocidade que vai ser retirada esse entulho daqui, porque foi interditada mais a metade da pista e isso está trazendo prejuízos financeiros para o meu pai, porque umas pessoas, os clientes estão com medo de vir aqui e outra que a gente precisa do espaço inteiro de manobra da pista para que entrem veículos de grande porte. E se eles não ouvi dizer que vai demorar um mês vai ser de grande prejuízo para a gente. Tomara que se resolva logo. 12h52, deixa eu trazer uma informação aqui para você. É sobre a provável mudança na investigação do caso de uma médica que foi encontrada morta dentro de casa no Lago Sul em outubro de 2020. Quando tudo aconteceu, a polícia registrou a morte da Sabrina Nominato Fernandes Vilela, de 37 anos, cuja foto você vê aqui ao meu lado, registrou a morte dessa moça como suicídio. Mas a família da Sabrina nunca acreditou que ela teria tirado a própria vida e continuou investigando praticamente por conta própria, com a ajuda de peritos particulares. O que aconteceu? Um laudo confirma um laudo do ML, agora saiu confirmando o laudo particular que identificou DNA de um agressor no corpo da Sabrina e pode colocar o marido da médica como suspeito de feminicídio.
Vitória Melo está com a gente ao vivo. Que reviravolta, Vicky. A família nunca acreditou que ela teria se matado. Felipe, impressionante, né? Parece até coisa de filme. Mas um laudo da Polícia Civil identificou o DNA do marido da médica nas unhas dela. Nós tivemos acesso a esse documento. Os peritos compararam esse material genético com o de André Vilela. E de acordo com a amostra, o DNA dele estava presente nas unhas das mãos direita e esquerda da médica Sabrina Nominato. O caso está sem solução há quase 1 ano e meio e a polícia continua investigando. Inicialmente, o corpo de delito apontou 3 hipóteses para a morte da médica: a associação entre ingestão de medicamento e álcool, asfixia por sufocação direta, posicional ou intencional, ou os 2 incidentes juntos. Agora, essas teses estão sendo reavaliadas. À época do caso, em outubro de 2020, André Vilela contou aos policiais que na noite anterior da morte, Sabrina havia consumido bebida alcoólica. Na manhã seguinte, ele disse que saiu de casa por volta de 8 horas da manhã e que a médica continuou dormindo. Encontrou Sabrina sem vida na cama mesmo, mas a família da cardiologista acredita em crime e chegou a contratar peritos particulares, como você disse. A defesa da família levanta a hipótese de participação do marido. De acordo com os advogados, os exames mostraram ainda que o corpo da médica estava com várias lesões, vestígios de luta. Bom, nós entramos também em contato com os advogados de André Vilela, que disseram que ele nega qualquer ato contra a sua então esposa e que continua à disposição das autoridades para esclarecer qualquer fato que seja necessário. Só reforçando que esse caso segue sob sigilo, Felipe. Tá em sigilo, mas vem cá. Então, naquele momento, em 2020, em outubro, quando a polícia encontrou a Sabrina, o marido disse, Vicky, que ela tinha ingerido bebida alcoólica, então ele primeiramente deu essa explicação. Isso, ele informou o seguinte, que na noite anterior da morte dela, ela tinha ingerido bebida alcoólica. E aí, eles dormiram. No dia seguinte, ele acordou por volta das 8 horas da manhã, saiu de casa e ela continuou dormindo na cama. Quando ele retornou às 14 horas, ela já estava sem vida, ali na cama mesmo, no quarto do casal. Então, é uma história que precisa ser apurada e que a família não desistiu. A família está em cima para esclarecer como que a Sabrina Nominato morreu, Felipe. Vou fazer uma pergunta, ver se você sabe responder. Aí, o que a polícia naquele momento entendeu é que ela teria tirado a própria vida. Houve alguma especulação de que ela pudesse ter misturado remédio com bebida, Vicky? Sim, eu tenho aqui, Felipe, inicialmente, o exame de corpo de delito apontou 3 hipóteses para a causa da morte dessa médica. Eu vou ler aqui para você. Associação entre ingestão de medicamento e álcool, asfixia por sufocação direta, posicional ou intencional, ou se não, os 2 incidentes juntos. Inicialmente eram essas hipóteses, mas a família não desistiu, contratou um perito particular e aí viu que houve ali exames, comprovaram amostras genéticas do André Vilela nas unhas da Sabrina, o que pode, dar a entender que eles lutaram. Enfim, ela estava com algumas marcas, alguns arranhões, então tudo tem que ser investigado, Felipe. Pelo esclarecimento. Tem que realmente tratar com muito cuidado, mas se de fato tem DNA de um possível agressor no corpo da mulher e tem marca de luta, não dá para entender como um simples suicídio. 12h57, deixa eu terminar a sexta-feira do jeito que a gente gosta, de um jeito mais leve, te perguntando, você gosta de cinema? Eu vou citar aqui alguns clássicos para depois te contar o que eles têm em comum. Harry Potter, Jurassic Park, Esqueceram de Mim, Star Wars. Você conhece, gosta de algum desses filmes? Muito bem, o CCBB está com uma mostra gratuita que celebra a obra de John Williams. Quem é esse homem, Felipe? Ele é o cara que compôs as trilhas sonoras desses filmes que eu acabei de citar e de vários outros títulos famosos. A lista completa da programação dessa mostra chamada Sonora John Williams está lá no nosso Facebook, é facebook.com/sbt.brasilia. Entra lá e confira a programação dessa dica boa para o fim de semana, porque os filmes para você entrar e assistir são de graça. Falando em filme, a sua sexta-feira à noite promete, porque tem tela de sucessos.
acredito, é você tá aqui no meu quarto. A jovem Samantha, filha única do presidente dos Estados Unidos, que está em plena campanha, chega à universidade. Tô imaginando se o serviço secreto poderia trazer Pode ir cervejas. esquecendo isso. Lá, espera ser apenas mais uma caloura, livre dos protocolos e dos seguranças que a protegem o dia inteiro. Não perca A Filha do Presidente. Hoje, 11h15 da noite, na tela de sucessos. Muito bem, deixa eu dar um recado aqui importante. Muitas vezes vocês me disseram assim, Felipe, mas aos sábados não dá para o programa começar meio-dia, porque não deu tempo de eu acordar os meninos, de eu preparar o almoço, a molecada tá toda remelenta na cama, quando a gente vê o programa já começou, já tá na metade, a gente perdeu. Muito bem, o seu pedido é uma ordem. A partir de amanhã, o É Sábado começa 12h30 e a partir de então a gente fica 1 hora no ar, tá bom? É mais meia hora para você se preparar e a gente ficar juntos. Até amanhã. Tchau!